subindo ali o Caósio, do Caósio, com o Ricardo, eu ia na casa, eu estava na casa da minha filha, ele descendo uma moto, e ela estourou o pneu. Quando ela estourou o pneu, foi bem próximo da gente, mas muito próximo, do lado mesmo, quase chegando no final do carro. E depois ele ficou virado, né? E ia acontecer com a gente. E eu estava louvando esse hino que o pastor mandou. E que é muito bonito, eu gosto muito, mas eu não vou louvar porque eu não sei. Não sei ele, aquele aleluia, 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 aleluia. Mas não sei mais nada. Eu sei ele. E eu agradeci ao Senhor por esse livramento, né, que Deus nos dá. Constantemente Ele nos dá livramento. Às vezes a gente nem vê, mas Deus é maravilhoso conosco. E por isso eu estou agradecendo ao Senhor por esse livramento. Eu vou ler aqui em Isaías 10, 27, só o versículo. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o teu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Que Deus possa abençoar nossos corações. Amém. Temos muito que agradecer a Deus, né? Cada dia que Deus está nos dando livramento, está nos dando escape. Nós temos que, a nossa conta com Jesus de agradecimento é muito grande, muito grande. Eu também tenho muito para agradecer. Hoje eu tenho assim, algo assim, Deus fez um grande milagre. A igreja nos ajudou muito em oração. Aí em janeiro, com o meu neto, quando ele caiu, ele foi dar um mergulho e fraturou a coluna, onde os médicos todos pensavam que ele ia ficar paraplégico, mas o Senhor nos deu uma grande vitória. E ontem ele ficou para mim e falou: eu agora já estou de alta de todas as atividades dele, né? Que estava suspenso da atividade na escola, de educação física, tudo. Mas ontem segunda-feira passada, ele foi ao médico, fez a última ressonância, ele já estava de alta no hospital, mas não do médico. Então ele todo dia era acompanhado pelo médico. Aí o médico pediu a última ressonância dele e falou: olha, João Pedro, você está completamente de alta para poder voltar às suas atividades normais. E ele ligou para mim à noite e falou: eu agora já posso jogar no futebol. Aí, Pedro, agora não, Pedro, não joga não. Espera mais um pouquinho a preocupação da avó, né? Mas graças a Deus, isso é para a honra, para a glória do Senhor. Nosso Deus, ele é vivo, ele é eficaz. E mostrou muito ali naquele hospital a grandeza dele. A palavra de Deus ela fala que nós somos testemunhas vivas na face da terra, né? Vamos estar convidando a irmã Lélia para estar louvando, para tirar nossas ofertas. A irmã Lélia está louvando e 12 reais para recolher a nossa oferta. Aleluia, Jesus. E eu finalmente estou vendo um casal ali atrás, visitante, uma família, né? Fica de pé para que nós possamos conhecer. É amigo do Flávio, que bênção, ficam de pé. A igreja deve receber? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus ama vocês.
Saúde, maravilha e compaixão. Amém. Salomão, que é a tua graça, Cristo. O que da igreja como bacana. Achei Jesus, o meu Salvador, de amor fiel será.
Vamos sentar aqui, por favor. Deixa eu sentar mais um pouquinho. Eu agradeço a paciência dos irmãos, tá? Mais uma vez com as irmãs agora, os convidados da nossa irmã Tia Cleusa, para trazer a mensagem desta noite. E, graças a Deus, irmãos, o Senhor sempre não nos deixa confuso a respeito, né, do que falar, do que trazer, do que comentar, porque uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que a palavra de Deus pregada, a palavra de Deus ensinada, é sempre a palavra de Deus e ela sempre atinge o seu propósito. O que Deus deseja falar conosco aqui, talvez eu não entenda, talvez alguns irmãos não entenderão, mas sempre haverá alguém que vai entender, tá? Porque a preocupação de Deus é tão grande com o ser humano individualmente, né? Eu fico muito feliz porque não é onde eu vou pregar, mas me vem à memória aquela passagem de João 9, em que a palavra de Deus diz lá em João 9, Jesus passando viu o céu. É aquilo que me chamou a atenção, né, meus irmãos? Quando eu leio sempre aquilo, e olha que não é sempre, porque às vezes já passei minhas vistas sobre aquele texto, que é muito diferente a gente ler e só passar as vistas, né? Só passar os olhos sobre aquele texto. Mas no momento eu olhei aquele texto e passando Jesus viu aquele céu. Ora, estou tentando falar o mistério aqui, irmão. Dá vontade de ficar assim, enrolando o celular, tá? Mais ou menos isso. Então, essa passagem me fez lembrar, e me chamou a atenção quando a gente percebe que Jesus passando viu aquele céu. Agora, ele está falando de Jerusalém, uma cidade que tinha muita gente, uma cidade com uma multidão, tá? Mas Jesus passou viu aquele céu no meio da multidão. E antes de pregar, meus irmãos, antes de começar o texto, eu quero falar com os irmãos, discutir com os irmãos, eu quero que o irmão saiba, ou se não sabe, vai saber agora, ou se já sabe, acabou esquecendo que às vezes nós passamos por tanta situação, por tantos problemas, tanta perseguição, tanta tribulação, às vezes esquecemos que Jesus tem um olhar individual para você. Ele não só vê uma multidão, Jesus vê você, Jesus vê a mim, Jesus sabe do nosso jeito, Ele conhece o nosso jeito, e Ele tem satisfação em falar contigo, em olhar para você. E é preciso que a gente entenda isso, meus queridos, porque Jesus é muito mais do que às vezes eu fico sempre pensando, porque a gente perde tanto tempo. Aí, olha só como é que eu vou, como se fosse tão gostosa. Ainda em João 9, né? Em João 9 ainda, eu olho para aquele céu, e quando aquele céu foi perguntado, os fariseus perguntaram para aquele céu, e disseram assim, perguntaram, quem foi que te curou? O que você acha daquele que te curou? E aquele céu, um profeta, é um profeta. Mas no final do texto de João 9, ele vai falar para Jesus o seguinte, Senhor, meu Senhor. Olha que interessante. No início do milagre que ele recebeu, ele via Jesus como um profeta. Mas ao final, quando ele conheceu um pouco mais ao Senhor Jesus, ele viu que era seu Senhor. E assim começa a minha vida, começa a sua vida, meu querido irmão. Às vezes a gente conhece Jesus como um profeta, como aquele que nos abençoou, aquele que nos curou, mas ao longo da nossa caminhada, eu tenho que conhecer o meu Senhor, como aquele que conduz minha vida. Queridos irmãos, dessa vida aí, Filemão. Filemão. Tem a Bíblia, não tem Filemão? Filemão, um pouquinho antes de Hebreus. A gente vai ver alguns versículos, uns poucos versículos, não vai ver todos os versículos, mas um versículo. Alguém já chamou essa carta passada? Nunca sabe, Filemão? Tem Filemão, tem não. Sofonias. Ou Matias. A Bíblia tem todos esses nomes. Passaram, Filemão? Então a gente vai ter alguns versículos dessa
interessante, irmão, porque mais do que uma carta, mais do que escrever uma carta, o apóstolo Paulo nos ensina aqui sobre a fraternidade cristã, sobre a gentileza cristã, sobre o amor cristão, sobre a lei, essa lei tão importante que é o amor. Aí alguém vai dizer, vem o Ricardo falar de amor de novo. Mas, meus queridos, a gente falando o tempo todo, já está difícil de encontrar amor, imagina se não falar, não é verdade? Então vamos continuar falando tantas vezes quanto for necessário, até que eu aprenda que a minha fé, ela passa pelo amor, ela depende do amor, e eu tenho que entregar amor a Deus e a quem mais, meus queridos? Ao meu próximo. E essa vez, antes de estudar Filemon, a gente tem que entender dois personagens principais aqui nessa carta do apóstolo Paulo a Filemon. O próprio Filemon e o Onésimo. Olha outro nome bonitinho para se colocar no próximo filho que vocês tiverem. Onésimo. Filemon, crente, cristão, rico, proprietário de escravos. Não se espantem, porque naquela época era normal, era perfeitamente, era cultural, era aceitável naquela época ser proprietário de escravos. E Filemon era um cristão rico, proprietário de escravos, e na sua casa existia uma igreja. E Onésimo é a segunda personagem principal desse texto. Onésimo era justamente seu escravo fugido. Onésimo era escravo de Filemon e fugiu. Provavelmente Onésimo deve ter furtado alguma coisa e nesse ponto ele ficou preocupado e fugiu. Só que Onésimo fugiu para Roma. Pergunto aos irmãos, quem é que estava preso em Roma nessa época? Onésimo fugiu, achando que realmente estava fugindo, foi para Roma e lá ele só encontra quem? Aquele homem que entregou e gastou toda a sua vida em amor ao Evangelho, que pregou, que era o apóstolo dos gentios, um grande missionário, o maior dos missionários. Aí quem Onésimo encontra lá? Paulo. E o que Paulo faz com ele? Abraça Onésimo, prega para Onésimo, evangeliza Onésimo, e o que acontece com Onésimo? Se converte. Quem nós converteríamos com Paulo, né? Muitas pessoas nos converteram com Paulo. Muitas. Mas Onésimo foi alcançado pela palavra do Senhor, pregada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que lá estava preso. E não somente ele pregou, mas também batizou. Agora vamos ver o versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Veja aqui, irmão, como é feito? É gostoso falar sobre isso. De que é feito um homem de Deus? De que é feito um homem que entrega a sua vida para Deus? De que é feito um homem que consegue perceber que a sua vida tem que ser toda ela na dependência do Senhor e que é cheio do Espírito Santo? Paulo vê aqui, se nós percebemos, Paulo vê aqui Jesus em primeiro lugar, ele vê Jesus acima dele, ele vê Filemon diante dele e vê Timóteo ao lado dele. Veja que interessante isso, pessoal. Vamos tentar explicar isso um pouquinho. Jesus acima dele, Paulo vê Jesus acima dele. Paulo, quando escreveu essa carta, era a quarta carta que ele escreveu preso, porque antes disso ele escreveu mais 3 cartas na prisão: Efésios, Colossenses e Filipenses. Mas Paulo, quando se diz aqui prisioneiro de Jesus Cristo, ele não se sente prisioneiro de Roma. Ele não se sente prisioneiro do governo romano. Ele se sente prisioneiro de quem? Ele se sente prisioneiro de Jesus. Ele entende que aquilo que ele está passando é consequência da pregação do Evangelho. Ele percebe que aquilo que ele está passando tinha sido revelado para ele que com muitos sofrimentos, com muita tribulação ele passaria para pegar o Evangelho. Por conta disso, Paulo não se sente prisioneiro de Roma, ele se sente prisioneiro de Jesus Cristo. E aqui, meus queridos, eu aprendo uma outra coisa. Apóstolo Paulo, em momento algum, ele sente pena de si mesmo.
ninguém veio me visitar, ninguém me socorre. Por que Deus me deixou ou me deixa passar por essa situação? Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa do fundo do meu coração para vocês. Isso serve para mim também, porque quando nós estamos estudando a palavra do Senhor, antes de a gente pregar, nesse momento para a igreja, a gente aprende primeiro. E eu confesso, irmão, se eu não fosse, desde muito cedo, levado para a palavra do Senhor, tivesse dado aula desde muito cedo na escola dominical, se tivesse aprendido nas escolas dominicais, se não tivesse aprendido nos cultos de doutrina, não tivesse aprendido nos cultos onde a palavra de Deus é pregada, talvez eu não estivesse aqui. Então, toda vez que a gente prega a palavra, a gente aprende primeiro para poder depois passar para os irmãos. E eu aprendi aqui uma coisa muito interessante, meu querido. Nós não somos prisioneiros de nada, a não ser de Jesus Cristo. Nós não somos prisioneiros de um cônjuge, de um marido, de uma mulher não cristã, que não entende a nossa fé. Nós não somos prisioneiros de um chefe que é tirano, que está nos perseguindo. Nós não somos prisioneiros de uma doença crônica que nos aborrece profundamente. E detalhe, irmãos, que um detalhe que eu queria muito falar nessa noite, nós também não somos prisioneiros de um coração magoado. Como é terrível nós termos um coração magoado. Como é horrível um irmão ou uma irmã com um coração magoado. E às vezes nós não entendemos nem por quê. Por que eu fiquei magoado? A gente não dá nem oportunidade para que a outra pessoa venha e explique por que falou aquilo. Todas as vezes, irmãos, que a gente tiver o nosso coração magoado, vamos deixar que as outras pessoas nos expliquem. Às vezes a gente acha que entende alguma coisa errada, ou um ruído de comunicação, a gente se magoa. Como é horrível o coração magoado. Se a gente entender que nós somos perdoados por Deus, que todos nós aqui, irmãos, fomos perdoados, assim como Onésimo, né? Onésimo também foi perdoado. A gente entenderia que devemos dar oportunidade para que os nossos irmãos expliquem para a gente por que daquela palavra, por que daquela atitude. Não se deixe ser prisioneiro de um coração magoado, meus queridos. Não se deixe ser magoado, né, filhos? Coração magoado não é bom diante do Senhor. O coração magoado se fecha com o irmão que está do seu lado, e se fecha até para a palavra do Senhor. A gente não seja prisioneiro de um coração magoado. Se você tem dúvida, chegue a teu irmão, fale com ele. Diz para ele, meu irmão, eu sou tão perdoado por Deus quanto você, eu sou igualzinho a você. Me explica por que você falou aquilo. Dê uma oportunidade para que esse irmão se explique. Por que ele falou aquilo, por que ele tomou aquela atitude? Não sejamos, mais uma vez, não sejamos prisioneiros de um coração magoado. Sejamos prisioneiros de Jesus, pela causa de Jesus, por amor de Jesus, mas nunca de um coração magoado. Então, por isso que Paulo vê Jesus acima dele, porque ele entendeu que o senhorio da sua vida é dele, mas também Paulo vê Filemão diante dele. E Filemão, meus filhos, Filemão deve a sua salvação a Paulo, porque Paulo também pregou para ele. Mas o apóstolo Paulo não chega com ele sobre a autoridade apostólica. Ele entende que Filemão também é seu irmão. Por isso eu aprendo aqui mais uma coisa. É importante tratar meu irmão com a mesma honra que eu recebi de Deus. Tratar meu irmão com honra, de forma igual. Não que eu tenha uma autoridade sobre ele, ou que a minha cultura seja maior, ou que eu estudei mais. Não, meus queridos. A Bíblia também me ensina que nós somos iguais diante de Deus. Deus só está acima, cabeça só existe uma, né? Deus existe muitos, mas cabeça só existe uma, que é Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo via Filemão diante dele. E também eu aprendo que o apóstolo Paulo, nesse versículo primeiro, vê Timóteo ao seu lado. E o que eu aprendo agora? Eu aprendo que nós não fazemos nada sozinhos, é isso? Nós não fazemos nada sozinhos. Se o apóstolo Paulo fez o que fez, se ele realizou muitas coisas, é porque ele enxergou o seu irmão do lado. Nessa vida por dia que isso leva, meus filhos, é fácil perceber o nosso irmão que está do lado. Todo dia temos que matar um leão, né? Todo dia tem que levantar cedinho para trabalhar, pegar aquele transporte público, encarar um dia em todos aqueles atribulosos que existem ao nosso lado, né? Então a vida é muito corrida, mas
Já perceberam que às vezes entram pessoas nas nossas comunidades religiosas, elas entram, sentam-se, acabam o culto, elas vão embora e ninguém apertou a mão delas? Foi domingo passado que falaram sobre a questão do abraço, para mim, que falou, não é isso, para mim. Meus irmãos, a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para perceber o nosso irmão que está ao nosso lado. Perceber às vezes que ele está passando por problemas, perceber porque ele está choroso, porque hoje ele está com o rostinho fechado, não está tão risonho. As coisas são difíceis, o mundo tem tantas dificuldades, e eu não consegui entender isso, mas eu não entendi a importância do Evangelho, porque a primeira carta do apóstolo Paulo, do apóstolo João, diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus. E se eu digo que amo a Deus, não amo ao meu irmão, o que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Que mentiroso dentro do reino dos céus? Eita, Jeová, hein? Depois daqueles velhos tempos, né? Eita, Jeová, fala, papai, general de guerra. Não é? Como é que eu posso amar a Deus e não deixo e não percebo que o meu irmãozinho que está do meu lado, às vezes ele quer só um abraço? Mas ele não está no culto, ele está no culto porque você não foi até ele ainda. Tente. Agora que ele disser, eu não sou muito de abraçar, então está bom. Mas tenta. Perceba o teu irmão que está do seu lado, meus filhos. Vamos nos empenhar um pouquinho mais de saber que a igreja, essa nossa comunidade aqui, só tem razão de ser porque a gente ama. Porque a gente cuida um do outro, porque a gente se encoraja mutuamente, a gente se consola mutuamente, a gente perdoa um ao outro. Perdoar não é um negócio muito fácil, eu sei. Também eu sei que não é amnésia, não é amnésia, né? Quantas vezes nós não aprendíamos na nossa época mais louca que perdoar é esquecer, perdoar é tudo, menos esquecer. Por que não esquece? Não arranca um pedacinho da nossa memória. Mas o perdão é tão poderoso, o perdão do Senhor Jesus é tão poderoso que mesmo que eu me lembre, eu ainda assim não levo aquilo em consideração. Que isso é perdoar. É lembrar do que foi feito. Da dor que eu senti, mas ao mesmo tempo perceber que eu também fui perdoado. E por isso eu entendi isso, irmãos. A gente coloca assim no mesmo tamanho, no mesmo patamar. Eu e você somos perdoados. Por isso devemos perdoar uns aos outros. Versículo 2, rapidamente. Olha o que diz o versículo 2. E a nossa irmã Áfia, e aqui o nosso companheiro e a igreja que está em sua casa. Áfia, provavelmente era a esposa de Filemon. Grande parte dos estudiosos dizem que Áfia era a esposa de Filemon. E eu acho que eu aprendo aqui, agora tem a ver com as irmãs, né? O que eu aprendo aqui? A sabedoria de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ora, quem tomava conta dos escravos naquela época? Quem é que tomava conta da casa naquela época? Quem? As mulheres. Aí a sabedoria de Deus na vida do apóstolo Paulo. Olha, Saúl também a Áfia. Eu vou pedir para que Filemon receba o honesto de volta. O Estado que me furtou, o Estado que fugiu. Eu vou pedir para Filemon receber de volta esse Estado fugitivo. Mas eu tenho que falar com a Áfia também. As mulheres são as puras, não são? É isso. Comigo faz só uma vez. Olha que interessante, né? Aí, algumas irmãs desavisadas acham que a palavra de Deus, que a Bíblia é machista. Olha, não é. Muito diferente das outras religiões antigas. A apóstolo Paulo diz saúde da mulher, né? E põe a importância da mulher. Não, eu vou falar com a Áfia também. Mas também, ela tem uma conta de tudo. Se filha não quiser e ela não quiser, fica adiante. Aos meus queridos irmãos aqui, tudo cabeça da casa, todo chefe de família. Quem é que manda em casa? Ih, meu pastor, o pastor foi o primeiro a falar, hein? Veja que ele não mudou. Nós estamos falando de coisas, né? Há quase 2 mil anos atrás. A coisa não muda, filho. Nem adianta, Suína, sai para fazer isso na tua casa. Porque não vai. Apóstolo Paulo, pela sabedoria de Deus, pela revelação do Senhor, fala, minha filha, também estou saudando, esqueça
3:28. Eu vou ler para que os irmãos não fiquem perdidos também na leitura. Olha o que diz Gálatas 3:28. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos nós, ou todos vós, sois um em Cristo Jesus. Então não há diferença, meus queridos. Não há qualquer diferença. Naquela época Jesus estava, mas estava era cristão. O seu proprietário, o seu dono era cristão. Então os dois eram servos de Deus. Homem e mulher servos de Deus, porque todos somos um em Cristo Jesus. Todos somos iguais. Daí, meus irmãos, devemos entender que nossas irmãs também são nossas colaboradoras desse trabalho, em qualquer que seja o trabalho. Então, a palavra de Deus tem um cuidado muito grande com as irmãs. Tá? Não considere o que as pessoas dizem a respeito da palavra de Deus. Ela é machista. O Paulo é machista, né? A gente tem que aprender a ler a palavra do Senhor. Estamos falando de culturas muito antigas. Mas mesmo assim, a cultura muito antiga, o apóstolo Paulo, ele colocou a mulher no seu devido lugar de importância do ministério. Versículo 5. Vamos pular um pouquinho. Ainda de Filemão. Então, pode ficar tranquilo que a gente não vai passar das madrugadas, não. Olha o que diz o versículo 5. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para o Senhor Jesus e para com todos os santos. Olha, meus queridos, tanta coisa aqui que arde no meu coração quando eu leio essa passagem, aquela marca do verdadeiro cristianismo na vida de Filemão chegou até Roma. Olha que interessante, não dá para ser teórico apenas no amor, mas tem que ser na prática. E Filemão era assim. O seu agir era assim. Ele consolava, ele fazia, ele ajudava, ele perseguia os seus irmãos, ele doava, ele tinha uma igreja na casa dele. O amor de Filemão era conhecido. Meus queridos, quem iremos nós que nós sejamos conhecidos pelo amor que nós temos? Que maravilha, irmãos, quando as pessoas dizem ali, vai, uma pessoa diferente realmente. Não foi falado semana passada pela missa deles, no domingo, ali vai uma pessoa diferente, mas por que diferente? No mundo que há tanta maldade, no mundo que há tanto ódio, você oferecer amor e isso com prática, com ação, é muito diferente. E fica diferente. Filemão foi assim, Filemão era assim. Por isso ele era conhecido como um verdadeiro cristão. Irmãos, parece ser um discurso teórico apenas, mas não é, meus queridos. Não é. É a mais pura verdade. Você é reconhecido pelo amor que você oferece a Deus, oferece aos irmãos. Então gaste um pouquinho mais de tempo com o irmão que está ao seu lado. Tenta perdoar porque você foi perdoado. Tenta entender isso, põe isso na sua mente, porque eu coloco na minha mente. Porque às vezes eu fico nervoso com o meu irmão. É normal, nós somos seres humanos, mas deixa passar um pouquinho de tempo. Volte, sente-se, ajoelhe, Senhor. Meu irmão fez isso, mas eu também vou perdoar. Que eu possa perdoar o meu irmão, que eu possa procurar entendê-lo, que eu possa ouvi-lo, para que eu possa ter essa mesma marca. E que algum dia alguém escreva de mim isso aqui, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo. E para com todos os santos. Isso é possível, porque Filemão, a única coisa diferente que Filemão tinha de mim é que tinha de eu. Só. E o resto ele construiu, homem, e trazia as marcas de Cristo na sua vida, como verdadeiro cristão. Versículos 9 ao 12. Rapidinho, para a gente poder pegar o trabalho da irmã. Versículos 9 ao 12. Olha o que fala a palavra do Senhor. Todavia peço-lhe antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-lhe por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual há outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Aí eu vejo aqui o apóstolo Paulo como um verdadeiro advogado, não foi advogado espiritual. Olha os argumentos que ele usa para que Filemão receber de volta Onésimo, o seu estado positivo que o furtou.
Paulo usa. Isso é muito gostoso de perceber, meus irmãos. No versículo 8. O primeiro argumento que o apóstolo Paulo usa, o próprio Jesus Cristo. Versículo 8. Pelo que ainda tem em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Olha só. O primeiro argumento que o apóstolo Paulo usa para Filemão, para convencê-lo de que ele deveria receber Onésimo de volta, foi o próprio Cristo. É um argumento maior. O segundo argumento que o apóstolo Paulo usa, no versículo 9. Todavia eu te peço por amor. O amor está em que posição na lista dos mandamentos? O primeiro dos mandamentos é amar a Deus e todos. E o segundo, que não é menor do que o primeiro, amar o próximo. Aí o segundo argumento que o apóstolo Paulo usa é o mandamento maior, que é o amor. Mas não satisfeito, ele ainda usa a sua própria pessoa. No versículo 9 ainda. Sendo eu tal como sou, Paulo, por quê? Por fé. Olha o que Paulo está falando. Receba Onésimo, perdoa Onésimo, porque eu sou tão velho, estou tão velhinho, tão cansado, por amor a Deus, por amor a Onésimo, e por amor a mim que sou tão velhinho. A gente costuma ouvir nossos pastores mais o pastor Paulo acha que ele é velhinho, mas o pastor Paulo não é velhinho. Ele se acha, mas o pastor Paulo não é. Não, ele se acha, né? Não é isso? Mas ele não é. Mas de vez em quando ele usa isso. Tenha paciência com o velhinho aqui. Né? Aprendeu com quem? Com o apóstolo Paulo, né? É até chamada. Tenha paciência com o velhinho aqui. O pastor Ives dizia isso também assim. O pastor Ives lá de Nova dizia: esse velhinho já está quase indo, já está quase chegando a vez dele na fila do chamado. Mas enquanto eu não for, tenha paciência com o velhinho. Meus queridos, a apóstolo Paulo pede, por amor a Deus, por amor a Onésimo, e por amor a ele próprio, velhinho. Ouça o que eu estou pedindo, meus queridos, eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Olha só que coisa interessante. Se nós fizéssemos como Paulo fez para Onésimo, se nós defendêssemos os nossos irmãos como Paulo defendeu Onésimo, se nós entendêssemos que nós somos tão perdoados quanto Onésimo, e éramos tão pecadores quanto Onésimo, escravo, fugitivo, devedor, imagine isso. Se eu entender que eu também fui merecedor de uma grande salvação, de uma graça perdoadora, eu nunca ia me achar melhor do que meu irmão, e seria incapaz de não conceder a ele o perdão, porque eu fui perdoado. Se nas nossas comunidades religiosas nós nos defendêssemos uns aos outros, como Paulo defendeu Onésimo, muitos dos nossos problemas seriam resolvidos. E olha o que eu estou falando, problemas resolvidos, porque problemas sempre existirão, mas os problemas seriam mais resolvidos de uma forma melhor, se nós nos colocássemos na mesma posição de perdoados e nos defendêssemos com tanta ilusão como foi Paulo fez em relação a Onésimo. Isso seria uma maravilha, seria uma maravilha. E outra coisa, Paulo ainda usa sua paternidade espiritual, porque peço-lhe, pelo versículo 10, peço-lhe por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Apóstolo Paulo agora coloca Onésimo como seu filho, e apresenta a Filemão: olha, ele é meu filho, o que gerei nas minhas prisões. Está terminado. Os argumentos que o apóstolo Paulo usa, agora ele usa o próprio Onésimo, no versículo 11. Olha o que ele fala. E agora, ele já falou muito sério, agora ele vai brincar um pouquinho. Agora o apóstolo Paulo vai brincar um pouquinho. Olha só o que ele fala, no versículo 11. O qual no outro tempo que foi inútil, mas agora a ti e a mim
Fica na fila, pelo menos fica na fila, tá? Aí o apóstolo Paulo brinca com o nome do Onésimo. Ele que foi inútil, mas Onésimo útil, vai ser útil para você agora. Percebam o quanto Paulo fez para convencer a Filemão de receber a seu filho na fé, Onésimo de volta. Um escravo fugitivo que furtou e só mereceria a morte. E quantas vezes nós somos implacáveis com os nossos irmãos? E o pior do que ser implacável, meus filhos, com os nossos irmãos, é aquele que é implacável com o irmão que brigou com outro irmão. Vou explicar. Lá na congregação de comentador Soares eu falei o seguinte: meus queridos, em matéria de confusão na igreja, nós precisamos de menos lenhadores e de mais bombeiros. Precisamos de menos churrasqueiros e mais bombeiros. Ainda tem aquele abençoado, quando os dois irmãos estão tendo uma briguinha, uma rixa, vai lá e coloca no ouvido do outro. Aí sim, você está certo, ele que está errado. Ei, qual passagem que você deixou de ler, como o Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados são os pacificadores. A gente fala tanto de Paulo, como eu estou falando aqui, de João, de Pedro, e a passagem pura e simples que Jesus falou. Bem-aventurados os pacificadores. Quando é para você jogar água para apagar o fogo, você coloca lenha. Quando é para apagar o fogo, você coloca água. Ei, alguma coisa está errada comigo. Bem-aventurados os pacificadores. Para esse depósito, irmão. Está vendo uma discussão entre teu irmão? Para de colocar lenha. Não é bem assim, olha, mesmo que ele tenha feito isso com você, vai lá. Como você está? Porque o mais importante é que nós tenhamos comunhão. O mais importante é que eu e você chegaremos juntos aos céus. Porque a nossa recompensa não fica aqui nessa terra, meus irmãos. Nossa recompensa está lá. E lá não chega ninguém primeiro, como eu já falei aqui tantas vezes. No céu não tem primeirão nem segundão, tem todo mundo junto. E se todos chegarão juntos, por que brigar? Por que viver em discussão? Por que não perdoar? Então, meus queridos, menos lenhadores, na verdade, né? Menos lenhadores, menos churrasqueiros e mais bombeiros na casa do Senhor quando se tratar de discussão, de briga entre os irmãos. Isso aqui acontece lá na igreja da Suécia, que eu estou falando, tá? Lá na igreja da Europa, na Colômbia, que nós estamos estudando, que a gente possa, ver o problema começar e eles defenderem o irmão. Não vou colocar. Sabe o que tem que fazer? Sabe o que eu faço? Eu tive uma vontade muito grande de fazer isso, de colocar em briga. Eu sou de uma coisa que eu falar para o irmão, sabe o que eu faço, meus irmãos? Eu vou te orar. Eu penso assim, não me perdoa, porque isso apareceu na minha cabeça, que aparece. Isso surge a vontade de falar, a vontade de criar, de aumentar a coisa. Mas olhe, Senhor, me perdoa. Esse desejo estranho apareceu na minha mente, no meu coração. Me perdoa. E deixe de fazer, meus filhos. Só através da oração que a gente consegue esclarecer o mal. Só através da oração. Para finalizar, irmãos. Para finalizar. 1 Coríntios 12, verso 7. 1 Coríntios 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Honestos somos todos nós, perdoados em Jesus Cristo, nova criatura. Agora somos úteis na obra do Senhor, e nós somos úteis para isso aqui. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Numa outra versão, diz assim: além disso, a cada pessoa é concedida uma manifestação particular do Espírito para o bem comum. Nós só existimos como igreja para efetuar, apresentar, viver o bem comum. Igreja existe para que a gente console uns aos outros, para que a gente encoraje uns aos outros, para que a gente perdoe uns aos outros, e para que a gente aprenda definitivamente a ouvir
uns aos outros. Porque às vezes a minha verdade não é a verdade. A verdade é a do meu irmão. Que a gente seja humilde, que a gente vai entender que nem sempre a gente está com a razão, não é isso? Às vezes a gente erra também. Tá? Se a gente pegar e entender isso, que nós somos perdoados, assim como o nosso irmão também foi, a gente vai aprender a viver um pouco melhor. Amém? Que Deus nos abençoe, eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus, Deus abençoe, continue abençoando, nos libertar, sempre abençoador, uma palavra que conforta o nosso coração e fica a nossa vida. Deus abençoe. Irmãos, nós estamos sendo presenteados nessa noite com alegria, recebendo a presença do pastor Isaías Coimbra, a sua esposa, a irmã Elisa, missionária Elisa. Venha cá, gente, por favor. Isaías, a irmã Elisa, ofereceu o seu nome para concorrer a um cargo na Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu. É uma campanha difícil, que eles estão travando, a luta é muito grande, e ela pediu para que viesse aqui, ele pediu para que viesse aqui para nós orarmos, para nós intercedermos pela Elisa e também, naturalmente, né, para estar trazendo aí uma palavra para nós. Eu vou considerar essa oportunidade ao pastor Isaías, que é uma pessoa que nós temos em grande estima, uma pessoa que nós amamos, uma pessoa que nós respeitamos a sua liderança, líder da nossa região, representa muito bem a nossa região na nossa convenção nacional. Eu gostaria então de dar oportunidade a ele. Pastores aí, irmã Elisa, são bem-vindos entre nós, irmãos. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Quero agradecer o carinho que o pastor Paulo recebe. E a gente fica até, a gente que é pastor, e fica até um pouco acanhado de vir na igreja, né, e falar sobre essa necessidade de pedir aos irmãos. Mas eu não tenho outra solução, não tenho outra alternativa, né, irmãos, porque tanto fazer como o pastor Zé, que é muito mais velho que eu, né? Ele está junto com o pastor Paulo ali, dentro da mensagem do nosso preletor. A gente, criado na igreja, né? Dos meus 64 anos de vida, eu não frequentei outro ambiente, eu não sou igreja, não é? E se eu fui Maracanã, eu fui fazer provas. Se eu fui Maracanã, eu fui participar de evento evangélico. Então a gente não tem história para contar experiência fora da igreja, graças a Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, aonde eu posso ir, pedir ajuda, oração e a credibilidade para quem nos conhece, nossa família, nossa igreja, nossa história e a nossa conduta. Então, tenho certeza que nos conhece e sabe que nós vamos honrar, não é? Nós não temos caráter mau, formação mal, nosso pai, nossa igreja, nosso Deus colocou isso na nossa vida, minha esposa também, nos seus 60 anos de vida também dentro da igreja. E eu não sou muito burro, fui buscar ela novinha, ela tinha 11 anos, eu tinha 14 anos quando comecei a namorar. Eu tinha 14 anos, adolescente, a igreja dela veio visitar a nossa igreja, a congregação nossa lá do Urbano estava até hoje, e na volta eu fui levar uma estação, acompanhando, conversando, e não deixei mais. Eu tinha 14 anos, ela tinha 11, e quando
quando ela fez 17 ou 21, nós casamos, com 15 quando nós precisamos, nós estávamos noivos, eu tinha 18, e nós temos 43 anos de casados, graças a Deus. E então a nossa vida dentro da igreja, a nossa história aqui, e aqui eu me pedi. Então, essa semana eu tive um contato com o pastor Paulo, e não foi para isso, foi para tratar de assuntos nossos, administrativos da igreja, e por oportunidade pedi a ele liberar a mim aqui, pedir a oração dele e ajuda para mim. Bom, a gente sabe a dificuldade que é, no momento da nossa cidade, do nosso país, e a gente tem noção de tudo isso. Mas estamos aí, temos feito um dever de casa, temos pedido ajuda aos amigos, irmãos, temos tido apoio da nossa convenção, do nosso presidente, o José da Costa, com a palavra, com o apoio, e essa é a nossa história. A gente não para de correr, tem hora que ela fica até sozinha. Amanhã mesmo eu estou viajando cedo para Santo André, que a igreja nossa está fazendo aniversário ali na nossa cidade de São Paulo, André. Começa hoje, eu quero fazer São Paulo de amanhã, hoje de manhã, estava com eles e não posso ficar lá. Vou ficar lá 2 ou 3 dias, mas eu tenho que voltar em função desse momento dela estar acompanhando a minha esposa. Então, irmãos, nos ajude, nos olhe por nós, para que Deus nos dê força, dê saúde, dê graça, para que a gente possa fazer o melhor para Deus. Proposta, ela já faz um trabalho na nossa rede social muito grande, de sextas, baixas, nossos colegas acompanham, nós damos mensalmente mais de 20 trabalhos, dezenas, mais de 500 famílias são abençoadas ali, e o trabalho que ela faz, não tem político, não tem igreja, o trabalho social que ela faz. Nossa gratidão aos irmãos, nossas orações, é isso aí, pastor Paulo, nos abençoe, nos vai para uma igreja, ela não pode falar, e nem a gente fala, mas aí está essa oportunidade, porque a gente quer deixar para vocês um materialzinho dela, bonito, uma foto bonita dela, e as vossas orações em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Paulo, Deus abençoe. Vamos estar de pé, só quem der com isso, ela vai estar muito à frente. A irmã Creuza vai estar dando um abraço, a irmã Elisa, e a irmã Lúcia vai estar fazendo uma oração no seu favor. A disputa eleitoral este ano está muito difícil, mas Deus é poderoso, né? Deus é poderoso para abençoar, Deus é poderoso para fazer milagres, né? Naturalmente, cada um de nós também, na hora que formos votar, vamos poder exercer o nosso direito como cidadão e fazer uma boa escolha. E a irmã Elisa é, sem dúvida alguma, uma excelente escolha. Deus abençoe, irmã Lúcia, por favor, faça essa oração pela nossa irmã. Vamos estar orando pela nossa irmã, para que Deus possa abençoar e fazer tudo de sua vontade, né? Senhor Deus, meu Pai, na tua presença nós nos encontramos, Jesus querido, e queremos pedir, Senhor, neste momento, ó Pai, pela tua vontade, pela tua infinita misericórdia, Senhor, ser com ela, Senhor, nessa campanha, Jesus querido, ser com ela, ó Deus, nesse processo, ó Pai, que a tua filha vai passar, Jesus querido, faça, Senhor, a tua vontade, teu querer na vida dela, se tu achar, Senhor, graça, que ela possa conceder essa cadeira, Deus, abençoando a tua filha, Jesus querido. Pai, nas das tuas mãos, Senhor, e dá a vitória à tua serva, meu Senhor amado. Assim nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos por tudo, meu Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe Elisa, Deus abençoe Isaías, em nome de Jesus. Pastor, eu estou acompanhando aqui da Macícia e do Eliseu. Eliseu é o cantor, os nossos cantores de nossa igreja tem, viu, pastor? Depois você vai ir no pé para tocar a sua terra. Eles são bem entre nós, né? Qual pessoal gosta do seu coração nesse momento? Tem chegado muitos pedidos de oração para nós. Um deles do Alex, de Caxias,
ele pediu uma oração desesperada. Pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, eu sou homossexual e quero me libertar disso, pastor. Então interceda por mim. Vamos orar agora e perceber pelo Alex, em nome de Jesus, e pelas dezenas e centenas de outros pedidos que têm chegado, e também pela sua causa, pela sua necessidade, pelo seu problema. Pastor Oséias, ministrando a oração da fé. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós estamos diante da tua presença, da tua igreja, Senhor, estamos aqui diante de ti, já louvamos o teu nome nesta noite, já ouvimos, ó Deus, uma porção da tua palavra, que falou profundamente aos nossos corações, Senhor. E agora estamos chegando aos finais de culto, ó Deus, nós estamos apresentados aqui no de oração, o Alex, ó Deus, nas tuas mãos da família, o Senhor pode salvar, pode restaurar, pode transformar, pode libertar, para que em tudo na vida do Alex seja o teu nome glorificado, Senhor. Também a todos os pedidos de oração que foram feitos, que o teu servo tem mencionado, toma nas tuas mãos, tu conhece a cada vida, tu conhece a cada família, tu conhece a cada problema, tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és aquele que tem o poder para transformar as vidas, para libertar, para salvar, para solucionar os problemas, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Continua abençoando aqueles que estão enfermos, que é a tua vontade, tu restaura a saúde dos teus filhos e das tuas filhas, dá vitória. Os problemas da justiça, toma nas tuas mãos, o Senhor é o advogado por excelência. Senhor, tu abençoa todo o teu povo. Também queremos te apresentar, continuar apresentando o teu povo aí na Colômbia. Toma nas tuas mãos os teus filhos missionários, que a missão, a tua igreja, toma nas tuas mãos, abençoa, continua salvando almas naquele lugar, liberta aquelas autoridades para que o teu evangelho possa ser propagado. Também as demais nações, salva, liberta para a glória do teu nome, Senhor. E agora saímos aqui para os nossos lares, te pedimos nos conduz na tua santa e gloriosa paz. Nos conceda um sono tranquilo, um repouso feliz na tua presença. E oramos a te agradecer no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. As coisas aí do Senhor da tua bênção apostólica. Quanto mais irmãos sejamos agradecidos, sejamos humildes no parecer, e que vivamos em paz, Deus de amor e paz, que seja convosco a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua caixa, sobre Israel de Deus na face da terra, nosso hoje, mas que esteja conosco para todos sempre. A igreja do Senhor diga amém. Terminado. Terminado em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe essa família linda que esteve conosco. Um abraço carinhoso pelo querido irmão. Foi muito bom ver